O Morcego Humano é um dos vilões mais trágicos do Batman. A história de Kirk Langstrom é uma verdadeira montanha-russa, passando por momentos de vilão até mesmo de heroísmo. E hoje vamos fazer o auge e a queda do Morcego Humano, o vilão mais incompreendido do Batman. Esse é um vídeo completo que passa pela sua origem, as alterações no pós-crise, o sumiço dele nos anos 2000, o reboot dos 952, até os dias atuais, quando ele virou membro da Liga da Justiça Dark e voltou a ser vilão. E fazer esse tipo de vídeo realmente dá muito trabalho. Por isso eu peço para vocês irem deixando aí o bate-like e o bate-comentário. Isso daqui ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. E agora sim, bora pro vídeo. O Morcego Humano aparece pela primeira vez na HQ Detective Comics número 400. Kirk Langstrom está arrumando o morcego de papel machê no Museu de História Natural de Gotham. Só que tudo isso é fachada, pois ao ficar sozinho, o cientista realiza experimentos com morcegos vivos. Ele injeta o soro de morcego no seu sangue e imediatamente fica sensível a sons e luz. O cientista logo percebe que possui um sonar de morcegos. E também, quando para de trabalhar, nota que suas mãos estão começando a ficar peludas e pontudas. Kirk vai até o banheiro e vê que o seu rosto mudou completamente. O cientista fica desesperado e decide desaparecer, deixando para o seu chefe um bilhete que teve que viajar. No dia seguinte, Langstrom já possui uma super força e sente muita fome. E naquela mesma noite, uma gangue decide roubar o Museu de História Natural de Gotham. E essa gangue possui todo um gimmick de operar na escuridão. O Batman está atrás dessa gangue e luta com eles. Contudo, do nada, surge uma criatura em formato de morcego. A luta toda acontece no escuro, e Batman não percebe que Kirk era um morcego. Os dois trabalham juntos e derrotam a gangue. Quando o herói vai agradecer pela ajuda, ele liga uma lanterna, e é nisso que ele vê o Morcego Humano. Envergonhado, porque ele é um grande fã do Batman, Kirk foge dali. O herói o deixa ir embora como agradecimento, e se questiona se a tal criatura pode ser um aliado ou inimigo. E essa pergunta é o grande dilema da história do Morcego Humano. Tem horas que ele vai ser herói, inspirado no Batman, ele é um grande fã do Batman, e tem horas que ele vai ser um vilão incompreendido, e outras que ele vai ser full vilão. Algum tempo depois, o Morcego Humano estava numa fábrica de bioquímicos, pensando em como abrir um cofre que possuía um composto que lhe interessava. Novamente, por obra do destino, uma gangue de ladrões aparece e abre esse cofre. Kirk pensa em impedi-los e agir como Batman. Mas quem aparece antes é o próprio Batman. Novamente, o Morcego Humano intervém e ajuda o nosso herói. Contudo, o Kirk está ali para pegar o medicamento. E ele fala ao Batman que irá até mesmo pagar pelo composto. O problema é que aquilo dali é uma cena de crime e ninguém pode mexê-la. E como o Kirk não pode esperar mais pelo composto, isso acaba resultando numa luta entre os dois. E o engraçado é que até o momento o Batman estava achando que o Kirk Langstrom estava usando uma fantasia. Ele não tinha percebido que era um morcego de verdade. Tem até esse momento icônico que o Batman tenta tirar a sua máscara como se fosse o monstro do Scooby-Doo. E percebe que o negócio é real total, igual aquele filme da Ilha dos Zumbis do Scooby-Doo. O Morcego Humano consegue derrotar o Batman e foge. E, é claro, deixa o dinheiro pelo item que ele roubou. O detetive logo percebe o dilema da criatura e decide investigar mais. Entra aqui a esposa de Kirk, a Francine Langstrom, desesperada no museu, afirmando que o seu marido desapareceu. Ela fala para o Batman que precisa de ajuda. E o herói logo liga os pontos e entende que Kirk Langstrom é o tal do morcego. Falando nele, Kirk tinha finalizado o que ele acreditava ser um soro para sua cura. Batman e Francine entram na sala e Kirk fica em choque, derrubando a cura. A criatura foge envergonhada, culpando o Batman pelo que aconteceu. O Cavaleiro das Trevas corre para ajudá-lo, mas é tarde demais. A sua transformação havia sido completada. Kirk, agora com asas, pode voar como um morcego. E agora vai acontecer um negócio bem legal. O Kirk foge e, sem querer, acaba descobrindo a Batcaverna. Quando o Batman retorna para a caverna em busca de criar um antídoto, uma luta entre os dois acontece. Kirk se assusta por conta da luz emitida pelo farol do Batmóvel. E durante a luta, Batman fecha a porta da entrada da caverna, e o vilão bate em cheio, ficando inconsciente. Esse é o momento em que o Batman prepara um antídoto.
Ele não sabe se Kirk irá sobreviver por conta da pancada. Mas se é para morrer, ele entende que seria melhor ele morrer como um humano e não como um morcego. Entretanto, Kirk não permite que o Batman faça um antídoto. E com isso, a gente tem mais uma luta com o Batman. Finalmente, o herói tem uma ideia de levar a sua esposa até a caverna, para tentar convencê-lo a tomar o antídoto. O problema é que quando os dois voltam, não encontram o morcego humano. Ele fugiu novamente. Batman deixa o seu contato com Francine, porque sabe que em breve Kirk tentará falar com ela. E, dito e feito, isso realmente acontece. Kirk aparece numa noite para conversar com a Francine, e ela não se intimida pela aparência do monstro, e diz que sempre irá amá-lo, mas gostaria de ligar para o Batman. Kirk não gosta disso, e rasga o número do telefone. E nesse momento vai acontecer uma história maluca envolvendo o casamento do morcego humano. O Kirk quer ter certeza que a Francine o ama independentemente da sua aparência. E por isso, organizam um casamento, com ele usando uma máscara e fingindo que é um homem normal. Enquanto que, secretamente, Kirk preparava um soro para transformar a Francine em morcego também. Porque, segundo ele, essa era a única forma de mantê-la fiel. Alguns dias depois, o casamento realmente acontece. E o Batman interfere na cerimônia, desmascarando Kirk Langstrom, que foge logo na sequência. Só que tem um grande plot twist. O Batman fala que irá proteger a Francine, mas é nisso que ela se revela também uma morcega humana. E o Bruce reflete aqui o quanto que ela realmente ama o Kirk Langstrom. Uma luta acontece e leva o Batman até a Torre do Sino na igreja. Com o antídoto em mãos, Batman consegue salvar Francine e Kirk. De volta à razão, Kirk se arrepende do que fez, e o Batman sai de fininho, deixando o casal recuperar o tempo perdido do casamento. E aqui poderia ser o final da história do morcego humano, mas é HQ, óbvio que a história continua. Na Detective Comics 416, é revelado que o Batman presenciou o casamento dos Langstrom. Ele, inclusive, tem um presente de casamento. Olha que honra, um presente do Batman. E esse presente era uma maleta com vários antídotos e uma carta do herói informando que talvez eles sintam alguns efeitos colaterais. Kirk não gosta muito desse negócio de ficar dependente de um soro, e após a lua de mel, ele retorna ao Museu de História Natural e se recusa a ser novamente uma criatura da noite. Só que quando uma televisão ultrassônica é ligada, do outro lado do laboratório, Kirk é tomado por um instinto de usar a fórmula do extrato de morcego novamente. Ele acha que antes tinha feito um erro de cálculo, mas que agora pode fazer algo melhor, uma fórmula aprimorada. E ele, de fato, cria esse novo extrato, mas no último segundo se segura. O Kirk estava atrasado para a ópera com a Francine. Infelizmente, o pior acontece. As vibrações dos violinos na ópera fazem ele ter um gatilho de quando era morcego humano. E assim, ele se transforma novamente. Francine tenta injetar o soro de cura, mas o frasco é quebrado devido à cantoria aguda do show. O morcego humano fica desesperado e assusta a plateia. Por sorte, Bruce Wayne também estava ali, e logo vira o Batman. Uma batalha entre eles acontece no teatro, e depois no metrô. Um grande incidente envolvendo o trem é provocado pelo morcego humano, que consegue fugir do Batman. A criatura realmente fica fora de si, achando que não é mais uma imitação do Batman, e sim um ser superior. Kirk voa até o seu laboratório, e é onde estava a sua esposa após o show. Francine tenta convencê-lo a usar o antídoto do Batman, mas isso é inútil. Ele realmente está fora de controle. Ao abrir o seu cofre, Kirk toma finalmente o seu extrato de morcego aprimorado, e ele espera ficar perfeito dessa vez. Só que não é isso que acontece. Na verdade, Kirk volta a ser humano, pois o Batman havia trocado a fórmula sem ninguém perceber. E então, Kirk toma a cura e volta a ser humano. E depois disso, temos Morcego Humano em Las Vegas. A presença de morcegos em Vegas leva Kirk e Francine até a cidade para tentar entender o que está acontecendo. Tudo isso é noticiado na televisão, e o Batman também voa até a cidade, porque desconfia que Kirk pode estar sucumbindo ao desejo de ser morcego novamente. E, para surpresa de ninguém, o morcego humano aparece em Las Vegas e luta com o Batman. Só que o grande plot twist dessa história é que não era o Kirk, e sim a Francine. E claro que no final ela volta ao normal. Ela havia sido mordida por um morcego vampiro, e isso desencadeou a mutação.
E é nesse momento que o Morcego Humano vai ter uma HQ solo. E essa não vai ser a única, não. Ao longo de toda a história, 50 anos praticamente, ele teve muitas HQ solos. Essa primeira teve apenas 2 edições, mas essa história é fundamental para definir Kirk Langstrom como uma espécie de membro da Bat-família. Na história, um vilão chamado Barão Time usa uma magia para transformar a Francine em morcego humana e comandá-la a matar uma pessoa em Gotham. O Batman também se envolve aqui nesses casos, mas o ponto todo é que o Kirk não quer depender do Batman. Ele quer ajudar a sua esposa sozinho. E assim ele faz. O morcego humano vai atrás do Time, que se esconde no castelo de uma universidade. Após um confronto, Time é aparentemente morto, queimado aqui. E é mais ou menos nessa época que Kirk e sua família se mudam para Chicago. E lá, o morcego humano tem um combate glorioso com o vilão Homem dos 10 Olhos. Ele havia sido contratado para capturar o morcego humano, mas acaba falhando e aparentemente morre ao cair do topo de um prédio. Mas a HQ do morcego humano é cancelada após 2 edições. Pois é, essa daqui durou bem pouca. Na verdade, as novas histórias do morcego humano vão ser publicadas em outras HQs do Batman. Na Detective Comics 458, mais um feiticeiro aparece. Ele consegue transformar Francine numa gárgula, e depois pretende fazer o mesmo com o morcego humano. Na verdade verdadeira, o feiticeiro era uma gárgula que estava aprisionada na igreja, e ele estava querendo usar os morcegos humanos para poder ficar solto e se substituir pelos morcegos humanos como novas gárgulas. É uma história maluca, só que no final ele é derrotado pelo Kirk. O morcego humano depois continua a aparecer nas HQs da Bat-Fam, que seria Bat-Família, e que durou 20 edições. Ele e sua esposa se mudam para Nova York, e Kirk é uma espécie de super-herói que trabalha por dinheiro. O mais importante dessa fase da Bat-Família é que a Francine fica grávida, e o casal tem uma filha chamada Rebecca Elizabeth. Nas edições seguintes, Francine inconscientemente se transforma na morcega humana, mas logo é salva pelo Kirk. Nas últimas edições, antes do cancelamento da HQ da Bat-Família, Kirk retorna para Gotham e forma uma parceria com o detetive Jason Bard. Ambos viram detetives particulares. E é nesse momento que o morcego humano tem histórias bem malucas e divertidas como detetive. Como do homem que queria ser um super-herói, criando um paralelo com o Kirk. Agora, a mais bizarra é quando ele enfrenta um rato gigante no metrô para salvar a sua cidade. Na virada dos anos 80, essa pegada mais heróica do morcego humano foi deixada de lado para tentar retomar o lado vilanesco do morcego humano. A filha do Kirk, a Rebecca, fica doente com um problema de audição. Os médicos falam que a única forma dela sobreviver é administrando um medicamento ilegal. Então, Kirk, como morcego humano, rouba esse medicamento para salvar sua filha. Contudo, o Batman se envolve no meio e fala que o tal do medicamento poderia matar Rebecca. A medicina é destruída no meio da confusão, e Kirk não perdoa o Batman pelo que aconteceu, e promete se vingar caso a sua filha morra. A Rebecca é eventualmente salva numa HQ crossover do morcego humano com o Superman. Mais aleatório impossível, mas isso aconteceu. Agora, apesar da Rebecca ter sido salva, o Kirk continua odiando o Batman pelo que aconteceu no passado. Em Batman 341, o herói, juntamente com a polícia, investigam um suposto fantasma que está assombrando a abandonada mansão Wayne. Só lembrando que o Batman tinha deixado a mansão Wayne para viver na sua cobertura num prédio de Gotham, e isso durou anos. Ao investigar, o Batman suspeita que o morcego humano seja um invasor, e de fato, ele tinha razão. Assim como nas suas primeiras histórias, Kirk se esconde na Batcaverna, e uma luta acontece. E após o vilão fugir, o Batman fica se perguntando o que aconteceu para o Kirk perder o controle de sua forma monstruosa. Ao investigar mais, Batman descobre que a família Langstrom está sem dinheiro e morando num péssimo apartamento no beco do crime. Kirk está desaparecido há dias e sua esposa está muito preocupada. Francine explica que todo esse ódio afetou o Kirk, o seu trabalho, até que um dia ele aplicou o extrato de morcego com uma fórmula errada e ele se transformou no morcego humano, perdendo seu lado humano e até mesmo batendo na Francine. O Batman tenta novamente encontrar Kirk na Batcaverna, e de fato, ele estava lá, mas falha em aplicar o antídoto e vê o seu adversário fugir. E claro que isso não iria acabar desse jeito. Algumas HQs depois, o Bruce retorna em definitivo à mansão Wayne. Enquanto a mudança acontecia,
Francine aparece na mansão junto com a Rebecca e culpa o Bruce Wayne, pois o ricaço prometeu que iria ajudar, e de fato ele não conseguiu fazer nada. Francine desmaia de tão nervosa. É então que o Batman, sentindo o peso das palavras de Francine, decide ajudar em definitivo. Ele elabora um plano que é utilizar a Rebecca na Batcaverna para atrair o Kirk. E isso funciona. Morcego Humano ataca o Batman e alega que a sua filha foi morta pelo herói. Quando ele percebe que a Rebecca está ali e viva, a leva para longe. Batman vai atrás e tem um último duelo com o Morcego Humano. Durante a luta, Rebecca cai num abismo e é salva pelo vilão. Esse é o momento que o Batman aproveita para injetar o antídoto. Tudo termina bem. Kirk é reunido com a sua família e ele perdoa totalmente o Batman pelo que aconteceu. Isso é, mais ou menos. O Kirk consegue o seu emprego de volta no Museu de História de Gotham e certa noite perde o controle e se transforma, de novo, no Morcego Humano. E adivinhe, ele culpa o Batman por tudo o que aconteceu. O morcego vai até a Batcaverna, de novo, e sobe até o nível da mansão Wayne. É quando ele enfrenta o Batman. O jovem Jason Todd tenta ajudar o Batman, mas acaba sendo sequestrado. E esse daqui é o Jason Todd pré-crise, por isso que ele tá com esse cabelo ruivo. Kirk sequestrou o Jason porque ele chamava o Batman de pai. Agora, Kirk quer transformar Jason no Morcego Humano. O Batman descobre que o vilão está mantendo Jason na área inferior do museu e prepara uma armadilha. E o Batman, usando uma máscara de morcego chinês, luta bravamente pelo seu filho adotado. No final, com uma ajudinha do Jason, Batman derrota mais uma vez o Morcego Humano. E infelizmente a HQ não mostra ele se reunindo com a sua família, nem nada disso. E essa é a última aparição do Morcego Humano antes do reboot de Crise nas Infinitas Terras. Depois da crise, a sua origem foi recontada na HQ Origens Secretas, número 39. A história é basicamente um remake da sua primeira aparição, só que modernizada, e com alguns novos detalhes envolvendo a infância do Kirk. Quando criança, o rapaz ficou perdido nas cavernas, e levou dias até ser encontrado. Foi ali que o Kirk desenvolveu o seu fascínio pelos morcegos. E a história também vai criar uma conexão bem inusitada entre o Kirk e o Bruce Wayne. Quando o Bruce era criança e foi no cinema com seus pais, ele encontrou com um jovem Kirk que falou sobre a sua história de ficar preso nas cavernas com morcegos. E de certa forma, essa história ficou no imaginário do pequeno Bruce Wayne. Então, o que eles estão querendo dizer aqui é que o Kirk Langstrom teve uma contribuição na origem do Batman. E agora, no presente, o Batman se vê caçando o Morcego Humano. Na HQ Lendas do Cavaleiro das Trevas, lançada em 95, a mesma história seria recontada, mas com muito mais detalhes. O Kirk estava perdendo a audição, e por isso decidiu estudar morcegos. Ele injeta o extrato de morcego, e pouco a pouco vai ganhando habilidades sobre-humanas. Ele volta a escutar, e tudo parece ótimo, mas a sua audição melhora tanto ao ponto dele se incomodar até com o latido de um cachorro. Kirk foge de casa quando vê que a sua aparência não é mais humana. O ilustrador Kiki Alcatena realmente conseguiu capturar a miséria de ser meio homem e meio morcego nessa HQ. Olha para esse rosto tristonho, impossível não sentir pena. Enfim, Batman enfrenta a criatura, e depois a leva até a Francine. Quem aplica a cura é a sua esposa, após mais uma luta com Batman. E tudo parece resolvido no final. E a DC fez essa história porque ela estava querendo fazer uma nova HQ solo do Morcego Humano. Uma HQ mensal limitada a 3 edições. E que muitas pessoas até acham que essa é a melhor história do Morcego Humano. Spoiler, não é. A partir dessa HQ, a DC reestabelece que o Kirk teve uma filha chamada Rebecca com a Francine. O Morcego Humano vaga pela cidade de Gotham, sem uma causa. Todos têm medo da sua aparência. Até a sua filha tem pesadelos com a criatura alada. Ao mesmo tempo, uma série de assassinatos acontece na cidade, e relatos surgem de uma criatura alada em forma de morcego. E todos os 3 mortos são especialistas em genética. É nesse momento que o caso chega ao Batman, que diz que irá investigar. Enquanto isso, Francine segue trabalhando e ignorando essas manchetes de uma criatura alada. Ela está exausta e se lembra de algo que aconteceu no passado. É nisso que a HQ revela que Francine teve um outro filho com Kirk, um garoto que teve um raro tipo de câncer. Os médicos acham que ela foi exposta a algum tipo de radiação, por causa do emprego deles. E certa noite, Kirk a visita, e ela, visivelmente alterada por causa do álcool,
expulsa a criatura para longe, dizendo que tudo foi culpa dele. Ao mesmo tempo, Kirk está sendo caçado pelos policiais, que acham que ele é o serial killer. Ele chega a levar um tiro e recebe ajuda do Killer Croc. Batman continua sua investigação e conclui que quem está matando os geneticistas é um humano e não uma criatura. É então que é revelado um vilão chamado Jaqueta de Aço, que é um vilão que possui DNA de pássaro e uma armadura para mantê-lo vivo. E é esse cara o responsável pelas mortes. O morcego humano levou culpa de tabela. Francine liga para um médico para saber a situação de seu filho, cujo nome aqui é revelado ser Aaron. Ele ainda está vivo, mas é mantido no hospital. Nos esgotos, o morcego humano sente que Francine está em perigo e deixa Croc para ficar de olho na sua esposa. E de fato, Jaqueta de Aço ataca Francine, atrás de Kirk, sem saber que o geneticista é o morcego humano. Ao ver sua esposa em perigo, a criatura ataca. Um duelo de monstros acontece no céu. Kirk perde o monstro de vista após ser golpeado. Jaqueta de Aço leva Francine até um prédio abandonado e explica por que está matando esses geneticistas. Todos pertenciam a um grupo chamado Comissão Helix, que realizou experiências e criou Jaqueta de Aço. Tanto Kirk quanto Francine realmente fizeram parte dessa comissão, mas quando descobriram os fins dela, saíram do grupo. E isso não importa para o Jaqueta de Aço. Ele ainda quer matar os dois. De qualquer jeito, Kirk aparece e tem um combate visceral com a criatura pássaro. O vilão é derrotado e Kirk voa para longe, mesmo com a sua esposa dizendo que sempre irá amá-lo. No final da história, Francine vai visitar o seu filho, o Aaron, e aqui é revelado que ele também é um morcego humano, resultado do tratamento para salvá-lo do câncer. Kirk não sabe da criança e apenas voa sozinho por uma gota numa noite triste. E é então que finalmente temos o retorno do morcego humano numa HQ principal do Batman. Isso acontece durante a run do Doug Moench do Batman em 1996. O morcego humano retorna para Gotham e intercepta a venda de drogas para poder comer um gato. Batman fica sabendo do caso e decide visitar Francine em seu apartamento. Ao chegar lá, ele a encontra machucada e desacordada. Isso tudo acontece durante uma saga maior, em que a noite não termina, o sol não nasce. O morcego humano continua atacando várias pessoas na cidade. Só que a verdade é que ele não está atacando propriamente as pessoas, e sim as espantando para comer os peixes. Parece que ainda há algum pingo de humanidade no Langstrom. Batman acredita que todo esse negócio de não amanhecer esteja afetando o instinto de sobrevivência do animal. Após encontrar a criatura, Batman falha em curá-la, e a mesma diz que irá fugir para bem longe. E o vilão vai até o Polo Norte, onde fica congelado até a resolução do problema do Sol. Ele é encontrado por cientistas e, quando acorda, está mais racional. Kirk tenta refazer a fórmula, mas não consegue. Batman fica sabendo que o morcego humano está no Polo Norte e vai até lá. Só que ele chega tarde demais, porque o governo já havia enviado agentes especiais para deter a criatura que estava numa instalação governamental. Durante a luta generalizada, um cientista inicia um procedimento para atrair raios até a instalação, e um desses raios atinge em cheio Kirk. A criatura sobrevive ao impacto, e Batman segue o Kirk até uma caverna de gelo. Mais um confronto acontece entre morcegos, e o Batman engana o Kirk para injetar o antídoto. E assim, ele retorna para Gotham para ver sua esposa Francine. E após esse incidente, o Kirk fica vários anos sem aparecer numa HQ do Batman. Morcego Humano ganha uma terceira HQ solo em 2006, de 5 edições. Essa história não é canônica, pois logo na primeira aparição, Kirk mata sua esposa e seus filhos. O que é canon de verdade é que o seu filho, Aaron, acaba se separando da sua família e passa a morar na Batcaverna como morcego humano. Em Batman Filho, descobrimos que Talia al Ghul utilizou o extrato do morcego para criar soldados ninjas morcegos humanos, como parte de seu exército particular. Contudo, a participação do Kirk é basicamente fazer a fórmula e entregar para Talia, já que ele havia sido obrigado. Alguns anos depois, ele se junta ao grupo Renegados e ajuda o Batman em missões particulares. Na saga Batalha pelo Capuz, a sua esposa desaparece e o Kirk consegue salvar Francine. E no final, um pouco inspirado pelo Batman, o cientista consegue controlar a sua transformação, sem precisar do soro nem nada. E com isso chegamos aos Novos 52.
O reboot inicia já com Kirk Langstrom tendo desenvolvido o soro do morcego humano. Na HQ Detective Comics 19, de 2013, vemos ele pela primeira vez quando o soro do morcego humano é roubado da Liga dos Assassinos e levado até o Imperador Pinguim. Esse soro se propaga na cidade como se fosse um vírus, e logo centenas de pessoas são transformadas em morcegos humanos. Kirk e Francine se culpam pelo que aconteceu, afinal, eles que criaram a fórmula. Batman passa a noite inteira ajudando as vítimas do soro, e nessa edição, inclusive, vemos o Victor Zsasz se transformando num morcego humano. O Batman consegue derrotá-lo facilmente. No final, quem salva o dia é o Kirk Langstrom. Ele injeta o soro do morcego humano, nele mesmo, mas faz isso com uma intenção nobre, pois ele modifica o vírus para só afetar quem tem DNA muito particular, que no caso é o dele. E isso realmente cura as pessoas do vírus. Mas em troca, Kirk se transforma no morcego humano. A origem do Kirk é revelada ainda na mesma edição, pela sua esposa Francine. Ela reflete se o Kirk, que agora é uma criatura da noite, retém as memórias de quando era humano. Francine conheceu Kirk quando era um pesquisador. O cientista estava buscando uma cura para a surdez. Ela se apaixonou rapidamente, e os dois se casaram. Alguns anos depois, ele desenvolveu um soro que poderia potencialmente curar a surdez. Irresponsavelmente, Kirk testou o soro em 2 crianças órfãs surdas. Ao apresentar o resultado da pesquisa, ele mentiu sobre o soro causar pequenos efeitos colaterais. No caso, esses pequenos efeitos eram gigantes, pois as crianças surdas se transformaram em morcegos. E de volta ao presente, Francine entende que a única forma de trazer Kirk de volta é envolvendo a família. Por isso, ela decide também tomar o soro do morcego humano, para trazer o seu amado de volta. E o plano da Francine realmente funciona. Francine e Kirk acordam como humanos debaixo de uma ponte, sem se lembrarem direito o que aconteceu. Eles tentam voltar ao normal com suas vidas, mas pelo menos Kirk não consegue. Ele toma gosto de ser morcego. Toda noite ele se transforma, realiza uma de suas caças e volta a ser Kirk para voltar a tempo em sua casa. Kirk acha que tudo está sob controle, até que um dia vê um noticiário sobre uma pessoa que morreu numa ponte. Ele não se lembra de tê-lo matado, mas tudo indica que foi ele. Assim, o cientista decide parar de usar a fórmula. O problema é que o corpo do Kirk já está acostumado com a fórmula. Numa noite, ele se transforma do nada sem o soro, e isso afeta o Kirk profundamente. Ao se olhar no espelho, ele não sabe mais o que esperar, se vai aparecer um humano ou um morcego. A sua vida também não vai nada bem. Desde que Francine tomou o soro, ela não conversa muito. Parece que o odeia, e o seu emprego soa como uma vida chata. Certo dia, o detetive Bullock apareceu no seu laboratório, querendo conversar sobre as mortes. Bullock fez o seu dever de casa, e conversou com o Batman sobre as vítimas de um suposto morcego gigante, e agora quer interrogar o Kirk a respeito. O problema é que o Kirk não lembra de ter matado essas pessoas. A sua ansiedade aumenta, e o homem quase se transforma em morcego ali. Ele é salvo pela sua esposa, que aparece na delegacia e diz que ele é inocente, e apresenta um álibi para o seu marido. Kirk logo vê que o álibi era uma mentira da Francine, e é então que caiu a sua ficha. A tal da criatura que estava matando as pessoas, na verdade, era a Francine. Kirk decide provar tal afirmação, e descobre pelo computador que Francine criou uma versão alternativa da fórmula, que usava como base o morcego mais agressivo da América do Sul. Então, quem realmente estava matando essas pessoas era a Francine. Mas calma que agora vem o grande plot twist dos Novos 52 e um dos motivos da galera odiar tanto os Novos 52. Na Detective Comics 23, é revelado que Francine trabalhava secretamente para um homem chamado Caldwell. Ela se aproximou de Kirk com segundas intenções. A empresa de Caldwell queria desenvolver armas biológicas com o soro que Kirk estava trabalhando. E Francine só tinha que anotar tudo o que ele estava fazendo, para repassar a fórmula para essa empresa. Foi a Francine quem espalhou o vírus do morcego humano na cidade como uma forma de teste. O problema é que eles não estavam esperando que o Kirk fosse se sacrificar, modificando o soro para sempre. Por isso, ela se transformou em morcego humana, para tentar salvar o projeto. O que ela não esperava é que ela fosse se viciar na fórmula. No presente, Kirk confronta a Francine por saber que ela está usando a fórmula,
sem saber ainda que ela o traiu. Francine se transforma e ataca Kirk, que também se transforma em morcego humano. E é aqui que se inicia uma luta entre os dois. Ela vence o duelo, mas na hora de matá-lo, não consegue. Pois, mesmo admitindo que uma parte dela quisesse matá-lo, ela é grata a Kirk por ter ajudado a ser livre. E ela foge para longe. Nos dias seguintes, Kirk descobre toda a verdade sobre as reais intenções da Francine e vai atrás dela. Certa noite, ela ataca crianças no parque e o morcego humano salva o garoto e depois confronta sua esposa. Kirk está mais brutal do que antes e Francine entende o porquê. Ele combinou as duas versões da fórmula numa única. Agora ele está mais poderoso do que nunca. E Francine reverte a sua forma humana. E quando a polícia chega, o Kirk é obrigado a fugir. E em narração é revelado que a Francine foi presa pelos crimes que ela cometeu como morcego humana. Só que nos dias seguintes, Kirk continua usando a fórmula modificada na qual acredita ser perfeita. Num primeiro momento, o morcego humano age como um verdadeiro herói em Gotham. Só que com o passar das semanas, Kirk continua melhorando a fórmula para ela durar mais tempo. O problema é que lentamente ele vai perdendo o controle dela, até que chega numa noite em que ele mata uma pessoa. Isso leva a trabalhar ainda mais tentando aprimorar a fórmula. Após 30 dias, Kirk não é mais o mesmo. Ele começa a atacar até crianças, assim como Francine fez no início da história. E é com isso que o Batman acaba se envolvendo. A conclusão dessa história acontece na Detective Comics 26. Várias pessoas estão desaparecendo na cidade, e quando reaparecem, apenas restam os seus ossos. As investigações apontam que o culpado seja um morcego humano. Assim, Batman começa a sua caça e encontra até facilmente o Langstrom na sua forma de criatura. Um confronto acontece nos céus de Gotham. Ainda assim, Batman acha que o morcego humano não é o verdadeiro culpado pelas mortes recentes. Usando um batirangue que emite uma pulsação sonora, Kirk se acalma e volta a ser humano. O Batman quer a sua ajuda para encontrar o verdadeiro culpado. Kirk conta toda a história para o Batman, e que o nome real da Francine era Felicity Lee. É dito que Francine continua a se transformar, e Batman concorda que ela deve ser a culpada. Os dois se aliam temporariamente para ajudá-la a voltar à sua forma humana. Eles a encontram numa caverna, e nesse momento ela não é mais Francine, e sim uma rainha morcega. Depois de uma luta intensa, o morcego humano injeta um soro curativo que o Batman havia implantado em sua corrente sanguínea. Francine volta à sua forma humana, e com isso os dois são levados para o asilo Arkham, um voluntariamente e o outro nem tanto. Na sequência, nós somos introduzidos ao pai do Kirk Langstrom, Abraham Langstrom. Ele chega a se transformar em morcego humano após roubar a fórmula do filho. Ele atacava pessoas que viviam nas ruas, e com a ajuda do Kirk, Batman derrota Abraham e ele é preso. Contudo, o homem consegue fugir de uma punição ao alegar que agiu daquele jeito por causa do soro do morcego humano. E depois disso, o morcego humano tem uma participação importante na saga Mal Eterno. Essa saga envolve diversos títulos das HQs. A Liga da Justiça estava ocupada, e aconteceu toda uma guerra em Gotham e no asilo Arkham. Bane libertou todos os vilões do asilo. Os vilões dominam a cidade, e cada um fica com um território, inclusive o morcego humano. Kirk Langstrom usou sua forma para transformar umas 12 pessoas no seu exército particular. Mas Kirk não tem más intenções aqui. Inclusive, ele tentava organizar um governo provisório nessa bagunça que virou Gotham. Realmente, vira uma guerra de vilões contra o Bane. O exército dos morcegos humanos acaba sendo fundamental para transportar os garras da Corte das Corujas para um lugar seguro. Só que no final, isso meio que não leva a nada. Bane assume o controle dos garras e traje uma roupa do Batman, achando que é o novo protetor da cidade. Na penúltima edição, o Espantalho usa o seu gás do medo para controlar todos os vilões numa tentativa de despostar o Bane. Toda essa resistência dos vilões é inútil. E no final, o Bane controla a cidade, e só vai realmente cair quando o Batman retornar para Gotham. E após toda essa saga, o Dr. Kirk Langstrom se torna o chefe da segurança da Organização Sombra, ou só Shade. Ele apareceu na HQ do Capuz Vermelho e leva a equipe do Jason Todd para uma instalação da Sombra, pois eles encontraram uma nave tamaraniana. Claro que o Kirk se transforma em morcego humano, mas isso acontece quando ele entra numa discussão com o Arsenal e o Jason Todd sobre a Estelar ter segundas intenções no planeta.
Isso se resolve rapidamente, e depois ele está ali mais para apoiar a equipe. Logo depois, vemos o Kirk como um dos novos professores da Academia Gotham. Ele é o professor de ciências, e Kirk está ajudando secretamente um dos alunos, o Tristan, porque ele também passa por mutações. O cientista está tentando reverter essa transformação, e é fundamental para evitar a morte de Tristan. E é aqui que a gente inicia a fase do Rebirth. Morcego Humano tem uma pequena participação na saga Guerra das Piadas e das Charadas. Na HQ da Arlequina, descobrimos que o Kirk foi internado no Asilo Arkham, e ele está completamente alucinado, querendo mais doses do soro do morcego humano. Nessa história, um amigo da Arlequina é transformado em morcego humano, e eles suspeitam do Kirk, mas na verdade ele era inocente. Quem estava transformando as pessoas em morcegos humanos era Francine. A Arlequina é capturada, e logo depois transformada em morcego humana. Com a ajuda do Kirk, que é solto do Asilo Arkham, eles conseguem pegar um antídoto e salvar a Arlequina, que ainda cuida da Francine na sua forma morcega. Durante a confusão, o Kirk pega a fórmula do morcego humano e foge. E agora sim, o morcego humano vai voltar a ter um grande destaque nas histórias da DC. A DC publicaria mais uma HQ solo do morcego humano. A história tem como grande objetivo fazer um retcon na Francine e fazer a ponte para a HQ da Liga da Justiça Sombria. Todo aquele passado envolvendo os 952 é apagado em definitivo. Francine realmente casou com Kirk porque o amava. Logo no início, ela encontra uma amostra do soro no seu apartamento e diz que está cansada de mentiras e deixa o seu marido. Após a DR, Kirk injeta o soro de morcego humano e dessa vez ele quer proteger a cidade e tenta impedir um assalto da gangue Blackout, que é aquela mesma gangue que apareceu lá na primeira aparição dele. Além disso, nessa HQ, o Kirk tem uma segunda consciência, que é do morcego humano. É como se fosse uma espécie de Hulk, sabe? Ambos conversam entre si mentalmente. O morcego humano ataca a gangue, mas logo na sequência, Batman aparece e quer focar primeiro na criatura. O Kirk tenta explicar que só quer ajudar, mas Batman não escuta. Em narração, ele fala que o Batman é um mentiroso e que não vai deixar que ele tire sua glória. O vilão consegue segurar o Batman para depois ir enfrentar a gangue. Ele até consegue, mas há grandes estragos nessa luta. Quando Kirk acorda, ele se vê amarrado pelo Batman numa de suas bases secretas. O herói entende que ele quer ajudar, mas a verdade é que a longa exposição ao soro do morcego afetou seu corpo. Batman revela que não pode mais passar pano para as ações do Kirk, não após o que aconteceu. Os estragos não foram apenas materiais. Diversas pessoas perderam a capacidade de escutar. Por isso, Kirk será encaminhado para Blackgate, enquanto Bruce tenta encontrar uma cura. Na hora do transporte, Kirk não aceita que o seu lado morcego irá morrer e se transforma sem o soro. Ele consegue se libertar e até ajuda a salvar as pessoas que estavam no transporte. E em paralelo a isso, a Amanda Waller ficou sabendo da situação do morcego humano. E ela diz que logo ele será capturado pelo Esquadrão Suicida. E quem sabe o morcego humano até não vira um valioso membro dessa equipe. Além disso, a HQ desenvolve uma nova personagem, a irmã de Kirk, que é surda. Na verdade, é por isso que ele estava fazendo toda essa pesquisa para encontrar uma cura para sua doença. No presente, Kirk se refugiou na sua antiga casa no campo. Ele segue estudando morcegos, sem saber que o pistoleiro tem ele na mira. O Esquadrão Suicida ataca Kirk, mas ele revida, se transformando em morcego humano. O vilão se sai muito bem contra Capitão Boomerang e companhia. Ao derrotar todos, menos a Arlequina, ele volta para sua casa e tenta fugir com suas fórmulas atuais do soro, mas quebra todas por causa das asas. Sem ele perceber, ele é atacado por trás pela Arlequina e fica inconsciente. A palhacinha o coloca no sofá para fazer uma longa sessão de terapia. A Arlequina entende que não pode ajudá-lo numa única sessão de terapia e por isso decide libertá-lo. Ela deixa Kirk fugir por mais uma chance dele conseguir se curar e voltar para Francine. E assim o Kirk foge até a casa da sua irmã. Ela não fica muito feliz em vê-lo porque acha que ele quer alguma coisa. Lisa Langstrom sabe de tudo o que vem acontecendo. A Francine a avisou por mensagem. Kirk pede desculpas e a sua irmã o perdoa. Para redimir seus erros, Kirk desenvolve uma cura para a surdez para aquelas pessoas afetadas na primeira edição. Só que primeiro ele precisa testar, e gostaria que fosse na sua irmã. Ela não gosta nem um pouco disso. Uma discussão acontece,
Mas é então que acontece uma explosão. Quem apareceu ali é o Espantalho. Jonathan Crane tinha aparecido antes nessa história e sequestrado a Francine. Kirk é capturado e levado para uma grande experiência. Ele acorda numa casa com Francine e acredita que tudo tenha sido um sonho, mas na verdade ele está sendo manipulado pelo Espantalho, usando o gás do medo. Tanto Francine quanto Kirk veem coisas que não estão acontecendo ali. Não demora muito e Kirk percebe que as coisas realmente estão erradas. Ao mesmo tempo, Batman encontra eles após seguir uma pista. O Espantalho é derrotado, mas Batman é exposto a uma arma sônica que expõe seus piores pensamentos. Ao ser atacado por um Batman fora de controle, Kirk injeta simplesmente o veneno no seu corpo e se transforma num super morcego humano bombadão. A luta dos morcegos vai pro lado de fora, e Espantalho aproveita esse momento para executar o seu grande plano. Francine tenta detê-lo, mas é inútil contra o super raio que deixa as pessoas do mal. De volta ao Kirk, ele detém o Batman temporariamente, e parece entrar em consenso com seu eu interior. Ele salva Francine e diz que irá resolver essa bagunça. Quando Kirk está prestes a matar Crane, o veneno estabiliza em seu corpo, e ocorre uma verdadeira fusão. A aparência de Kirk muda completamente, e agora ele é metade morcego e metade humano. Quer dizer, mais do que geralmente ele é. E nessa forma, o Kirk consegue controlar totalmente suas ações. Ele salva as pessoas do raio sônico do Espantalho, e finalmente pode conversar com a Francine. No momento de extrema lucidez, o morcego humano percebe que não pode salvar o seu casamento, e deixa a Francine fazer o que ela quiser. Quanto a ele, Kirk é levado para Blackgate. E essa história que vai ser a grande ponte para levar o Kirk Langstrom à equipe da Liga da Justiça Sombria. Kirk se junta à recém-formada Liga da Justiça Sombria graças à Mulher Maravilha. É dito que ele estava trabalhando com o governo para redimir seus crimes. E quando Etta Candy ficou sabendo que haveriam cadáveres nessa missão, sugeriu que o Kirk fizesse parte da equipe. Kirk também é o cara da ciência da Liga. Sempre que precisam analisar um corpo, é o Kirk quem se envolve. O detetive Shimp no início não vai muito com a sua cara, mas fica evidente que o Kirk realmente está querendo se redimir. A participação do Kirk na Liga da Justiça Sombria é constante, mas não tem tantas histórias assim focadas nele. Claro, ele colabora. Ele está do lado da equipe quando o Homem de Cabeça para Baixo aparece pela primeira vez, ou quando acontece a grande batalha em Nanda Parbat. Isso é, até ele ser retirado do campo de batalha quando a luta ficou muito perigosa. Kirk acaba se interessando muito num jarro que contém uma pessoa presa. E na verdade, quem está nesse jarro é o Khalid. Kirk, inclusive, gostaria de aprender magia para libertá-lo. Ele também é um grande entusiasta do conhecimento e cataloga todas as informações das criaturas que encontrou, como se fosse uma enciclopédia de monstros. É uma teoria científica da magia, diz ele. Após conhecer mais de magia graças a Tracy 13, Kirk consegue realizar uma conjuração que liberta Khalid. E isso acaba sendo importante, pois Khalid revela que Nabu estava com um plano maligno. Durante a saga, Morcego Humano é um dos capturados pela Ordem, e ele, juntamente com o Bobo, recebe poderes do caos para enfrentar a Ordem. A sua forma muda para uma versão mais assustadora, e graças a um trabalho de equipe, eles conseguem derrotar a Ordem. E logo depois, o Khalid se torna o Senhor Destino. E como o Morcego Humano foi fundamental para libertar o Khalid, dá para dizer que o Morcego Humano contribuiu significativamente aqui na história da DC. Na saga da Guerra das Bruxas, Kirk Langstrom sofre uma lavagem cerebral através da magia do Clarion. É sugerido para o Kirk que ele é fraco e que, para ser respeitado pelos seus colegas, ele precisa aprimorar sua fórmula. O morcego obedece e realmente cria uma nova fórmula, que o transforma numa verdadeira aberração. Kirk ataca seus amigos, mas felizmente Khalid consegue prendê-lo, e o Constantine reverte a transformação. E é aqui que o nosso morcego humano fica fora de combate por algumas edições. Depois ele conversa com a Diana sobre o que é magia para o seu estudo científico de magia. Na última saga da Liga da Justiça Sombria, Kirk constrói uma máquina com um soro capaz de ajudar nos poderes do monstro do pântano. E isso tudo acontece durante a batalha final contra o Homem da Cabeça para Baixo. Kirk, claro, ajuda fisicamente na batalha contra os Minions do vilão. Mas o que realmente importa é o soro que ele desenvolveu. É esse soro que Monstro do Pântano utiliza para alterar o outro lugar. Ele sacrifica o seu corpo para alterar totalmente as leis da natureza desse espaço.
No final, o Homem da Cabeça para Baixo é aprisionado, graças a Zatanna, a magia da Hecate da Mulher Maravilha e o sacrifício do Monstro do Pântano. Quanto a Kirk, ele se sentiu culpado por ter criado o soro que o Monstro do Pântano usou para se sacrificar. Só que mais tarde, descobre que o Monstro do Pântano estava vivo, se recuperando para voltar à sua velha forma. A equipe da Liga da Justiça Sombria continua existindo, mas é aqui que termina a HQ deles. Quer dizer, continua nas HQs da Liga da Justiça principal, mas o Kirk vai deixar de aparecer porque ele vai morrer. Como quase todos os Auge Queda, tem um momento que o personagem morre, e até o Morcego Humano sofreu com isso. A sua morte aconteceu na Detective Comics 1040. É revelado que o Kirk tinha virado um assistente do Senhor Destino na Torre do Destino. Só que agora, ele voltou a aterrorizar Gotham. Batman encontra Kirk e quer entender o que está acontecendo. É revelado que um dia o Kirk olhou para um abismo na torre e viu o seu pior. Desde então, um demônio o persegue e conversa com ele, fazendo-o sentir medo. Nesse encontro com o Batman, podemos ver que o Kirk está completamente assustado. O tal do demônio fala que o Kirk é fraco, um viciado. É justamente esse medo que permite o demônio ressurgir. Simplesmente, a criatura nasceu de dentro do peito do morcego humano e rasgou o seu corpo. A criatura se aproveitou de um espaço na mente do Kirk e do morcego humano, e foi isso que permitiu que ela ressuscitasse. A criatura tenta se soltar do Langstrom, mas o mesmo ainda resiste. Ele consegue puxar a criatura para dentro do seu corpo, mas esse esforço é determinante para acabar com a sua vida. Kirk, percebendo sua morte, pede que o Batman não fale nada. Ninguém pode saber disso. No dia seguinte, o seu corpo é enterrado, sem cerimônia. A única pessoa que o Batman avisou foi a Francine, que veio de Bloodhaven ver a lápide de seu marido. Mas naquela lápide não estava o corpo do Kirk. Na verdade, o corpo do Kirk estava no necrotério. Uma repórter chamada Deb estava investigando corpos que estavam desaparecendo. Tudo isso era um gancho para uma nova HQ da DC, a Força Tarefa Z, na qual o Capuz Vermelho vira o líder da equipe. Esse time consiste em vários vilões que estavam mortos e foram ressuscitados em formas de zumbi. Langstrom, nessa fase, está completamente zumbificado. Ele participa das missões, mas não tem nenhuma personalidade. O foco realmente é o Jason Todd. Quando o Kirk está prestes a voltar a ter consciência, o Sr. Flor o faz voltar para sua forma zumbificada. Logo depois, Kirk sofre uma experiência bizarra. A sua cabeça é retirada do seu corpo, e Flor usa o seu corpo para fazer todo tipo de experiência usando a resina Lazarus. Quando vemos novamente Langstrom, ele não parece nem um pouco zumbificado. Na verdade, o seu corpo está curado, e ele tem todas as memórias de volta. Kirk mantém a capacidade de se transformar em morcego humano, e ao longo da saga, vira uma espécie de assistente do Sr. Flor por obrigação. No final dessa HQ, todos os zumbificados retornam ao necrotério, onde voltam a ser zumbis, após o Duas Caras aplicar uma dose de resina Lazarus. Contudo, a única pessoa que não recebe essa dose da resina Lazarus é o morcego humano. Isso porque a DC tinha outros planos para o vilão. O morcego humano volta com tudo na HQ Batman e Robin, mas dessa vez como vilão. Ele finge fazer parte de um grupo de vilões para enganar o Batman, mas na verdade estava trabalhando junto com uma outra vilã, a novata Sussurro. Logo na primeira edição, ele ataca Batman, e na edição 3, consegue capturar Damian quando ele estava tentando salvar um cientista no zoológico. Kirk Langstrom pede para ser chamado de apenas o Morcego a partir daqui. E o detalhe é que ele está com um visual, levemente diferente. Kirk confirma que tinha morrido, mas que agora ressuscitou. Depois de tantas injeções, o seu corpo serviu como um casulo para essa forma superior. Ele acha que, depois disso tudo, ainda pode se tornar o salvador da cidade e despossar Batman como herói. Então, o próprio Batman interrompe o discurso e força o morcego humano a fugir junto com a Sussurro. O vilão cria um verdadeiro culto na qual todos acreditam que o Batman é um falso profeta. Langstrom entrega pílulas para os seus seguidores, na qual eles acreditam que irão virar morcegos humanos, mas eles apenas morrem ao tomá-las. Batman descobre que parte do plano do vilão é distribuir essas pílulas pela cidade. Só que ele acaba caindo numa armadilha do vilão, e uma luta acontece. Batman é derrotado e levado para a Batcaverna, mas não a dele, e sim uma nova, a do Kirk Langstrom.
que admite que estava com inveja e queria ter um espaço só para ele. Quem não queria ter uma Batcaverna como a do Batman, né? Batman tenta lembrar ao Kirk que ele já foi um herói, ao lado da Diana, mas ele não quer ouvir. Ser herói não o levou a lugar algum, e agora ele quer cumprir o seu destino. O seu trabalho só começou. Só que, na verdade, estava no fim, pois na edição seguinte, Kirk é derrotado pelo Batman e pelo Damon. O herói reverte a transformação usando morcegos que o Langstrom estava controlando. O vilão é enviado para as Torres Arkham, e na sua forma humana, admite que não sabe como ressuscitou e nem o que fez nos últimos dias. Na edição 17 do Batman Brave and the Bold, vemos que o Kirk saiu da Torre Arkham e está novamente estudando o soro do morcego humano, ao mesmo tempo que está lidando com o divórcio com a sua esposa. Inclusive, a sua audiência será em breve, e ele terá de ir como morcego humano, para o seu desespero. E essa é a história mais recente que temos do morcego humano. E galera, esse foi o auge e a queda, a biografia completa do morcego humano. É claro, a história do morcego humano continua, ela nunca vai ter fim. Vamos ver o que vai acontecer com ele nos próximos anos. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que a gente se esforçou bastante para trazer todos os detalhes desse vilão. Se vocês querem mais vídeos como esse, só que com outros vilões, só comentem aqui embaixo. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês estão ligados, dá-lhe descer.